Chegou o momento esperado pelos nossos irmãos tradicionais para responder ao questionamento: o batismo no Espírito Santo é regeneração ou é revestimento de poder? Olá pessoal, paz do Senhor, eu sou o Anderson Lopes e este é o Chama Teológica. E o tema do vídeo de hoje é regeneração ou revestimento de poder? O que é de fato o batismo no Espírito Santo? A velha hermenêutica, termo cunhado pelos teólogos atuais, defende que textos narrativos não podem ser extraídos doutrina. Exemplo, nós pentecostais temos dois livros principais no que tange a teologia pentecostal do batismo com o Espírito Santo. É a obra em 2 volumes do Dr. Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos. Segundo a teologia e a metodologia hermenêutica dos tradicionais, eu não posso arrancar doutrina de livros narrativos. Eu não posso arrancar doutrina do Atos dos Apóstolos, por exemplo, porque ali só estava descrevendo o início da igreja primitiva. E diante desta hermenêutica, eu tenho que entender o batismo no Espírito Santo, a descida do Espírito Santo em Atos, sob a interpretação de uma carta ou de um livro que tenha normas e regras, ou doutrina, por assim dizer. Exemplo, os textos que falamos a respeito do batismo com o Espírito Santo, conforme vídeos anteriores, são: número 1, Atos capítulo 1 e versículo 8, Atos capítulo 1 e versículo 5, Lucas 24 e 49 e o já famoso entre nós, Joel capítulo 2 e versículo 28. Ora, como eu devo interpretar sobretudo o versículo 5 do capítulo 1 de Atos? O batizados no Espírito Santo. Será que eu tenho que entender ele de uma forma diferente da de Paulo? Ora, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, as seguintes palavras: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Nesta metodologia dos tradicionais, eu tenho que interpretar Atos sob a luz deste texto. Ora, se Paulo está dizendo que este batismo no Espírito Santo é a regeneração, é a inclusão do crente que creu no Senhor Jesus no corpo de Cristo, eu tenho que interpretar Atos da mesma forma. Será que isto é verdade? Temos nomes importantes na teologia, os quais não desprezamos de forma alguma. Respeitamos muito o trabalho teológico desses homens. Podemos citar nomes aqui como John Stott, John MacArthur, James Dunn, Max Turner e até um pentecostal chamado Gordon Fee. Estes defendem que não podemos arrancar doutrina de textos narrativos. E eu tenho que entender o batismo de Atos, capítulo 1 e versículo 5, debaixo dos óculos de Paulo, porque Paulo diz que o batismo no Espírito Santo é a regeneração. Como resolver este impasse? Primeiro temos que entender a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Se nós fizermos uma teologia bíblica do Antigo Testamento a respeito da obra do Espírito, nós vamos entender que grande parte da obra do Espírito tem a ver com atividade carismática. Quando vemos Deus, através do Espírito Santo, operando na vida de Moisés, não era para santificá-lo, mas era para levá-lo a operar grandes maravilhas. Quando vemos a operação do Espírito Santo no juiz Sansão, não era para santificá-lo, não era para regenerá-lo, mas era para utilizá-lo com grande força, como em diversos textos em Juízes que fala que o Espírito Santo se apoderou tão possantemente de Sansão que ele arranca os portões de Gaza. Mas nós temos que entender que há profecias veterotestamentárias, olha o teologuês aí, mas temos que entender que existem profecias que são dualistas. O que eu quero dizer com isso? Elas se dividem na operação do Espírito Santo. Os textos principais são Ezequiel, capítulo 36,
versículos do 25 ao 27, e Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 30, já conhecido texto entre nós. Ora, o texto de Ezequiel tem um cunho mais de regeneração, de santificação. Vamos ler o texto? Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis dos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Como percebemos nesta profecia de Ezequiel, o propósito não é carismático, mas é de regeneração. O Espírito Santo, na boca de Ezequiel, já estava falando que iria entrar no homem, que Deus iria colocar o seu Espírito no homem, ia dar um coração novo, tirar o coração de pedra e pôr um coração de carne no lugar. Já a profecia de Joel, capítulo 2, do versículos 28 ao 30, já tem um cunho carismático. Já trabalhamos esse texto aqui. Fala que Deus irá derramar do seu Espírito nos últimos dias e os jovens terão visões, terão sonhos, profetizarão. Então nós temos que entender que a profecia veterotestamentária já trabalhava um dualismo da obra do Espírito. Um, regeneração. O outro, capacitação carismática. Então nós entendemos que Paulo, quando ele está trabalhando na carta aos Coríntios, ele trabalha a obra do Espírito do ponto de vista soteriológico, ou seja, sob os aspectos da salvação, da regeneração, da santificação. Já Lucas tem um olhar diferente para a obra do Espírito. Lucas enxerga a obra do Espírito, tanto em seu evangelho, que leva seu nome, quanto em Atos dos Apóstolos, enxerga a obra do Espírito como uma obra carismática, de empoderamento, de revestimento de poder para a obra do Senhor, para a capacitação, para o testemunho, muito semelhante com o que Deus fazia através do Espírito no Velho Testamento. Ora, se Lucas tem um olhar diferente, não quer dizer que as duas teologias são conflitantes, não. Mas cada um dos teólogos, Paulo e Lucas, tem visões diferentes do Espírito, mas as duas são complementares. Visões distintas, mas complementares. O Espírito Santo regenera, santifica, mas também enche de poder e empodera para o testemunho e para a capacitação profética. Isso é normal. Pai, já virou meme já. Eu tô enxugando o carro do suor, uns pinguinhos na camisa. Passa tranquilamente. Lucas é teólogo, não somente historiador. Se você estudar a respeito de toda a teologia de Lucas, tanto no seu evangelho como em Atos, você vai perceber que Lucas tem uma perspectiva da obra do Espírito Santo que visa a capacitação, que será tema de um próximo vídeo aqui no Chama Teológica. Agora, os problemas hermenêuticos. Toca a bomba agora, para tudo, porque agora vem a polêmica. Do Espírito Santo, que foi tema de um dos vídeos do nosso canal, são descritos pelos nossos irmãos tradicionais como a regeneração. Será que eles estão corretos? Primeira pergunta: os discípulos em Atos 2 que estavam no cenáculo já eram convertidos ou só foram convertidos quando o Espírito Santo desceu? Ora, nós temos que entender que eles já eram crentes, já eram regenerados. E quando isto aconteceu? A prova bíblica de que eles já eram regenerados está em João, capítulo 20 e versículo 22, quando Jesus ressurreto entra dentro do cenáculo, aonde eles estavam escondidos, e fala: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Os paralelos com este sopro de Jesus
com Gênesis 2:7 e Ezequiel capítulo 37 são enormes. Na Septuaginta, a Bíblia em grego, que inclusive os apóstolos utilizavam no primeiro século, traz a expressão em grego enephizesen, que significa assoprou. Este assoprar de Jesus sobre os discípulos, dizendo, recebei o Espírito, se assemelha ao mesmo sopro de Deus nas narinas de Adão e o sopro do Espírito diante do exército que estava só em ossos secos no vale, na profecia de Ezequiel. Esta é a prova teológica de que os discípulos em Atos 2 já eram sim regenerados, já tinham sim o Espírito Santo. Só faltava-lhes receber a capacitação, o revestimento de poder. Quando falamos de Cornélio, lá em Cesareia, a coisa se agrava mais ainda, porque os tradicionais vão dizer que Cornélio não era salvo. Mas, quando nós lemos em Atos, capítulo 10, versículo 2 e 3, nós temos algumas coisas, algumas características que Cornélio já tinha. Ele era piedoso, temente a Deus, fazia esmolas, orava e tinha visões. Nós entendemos que ele já era assim cristão e só recebe posteriormente a capacitação do Espírito Santo de Deus. Por fim, a maior polêmica em que os teólogos tradicionais erram incrivelmente é no episódio do derramamento do Espírito lá em Samaria. James Dunn, no seu livro Baptism of Holy Spirit, ele destaca de que há uma anomalia na teologia de Lucas. Se for na ordem correta, o Espírito só é dado quando eles creem, mas o texto deixa claríssimo. Atos capítulo 8 e versículo 12, que diante da pregação de Filipe e da operação das curas e prodígios, os samaritanos creram no Senhor. Ora, se eles creram, é óbvio que eles já eram cristãos. Como eles iriam receber o Espírito Santo depois? Os tradicionais, e James Dunn como principal aqui no seu livro, ele destaca que Lucas está escrevendo uma anomalia. Ou seja, eles chegam à aberração de falar que o autor canônico, inspirado pelo Espírito Santo, errou ao escrever a Bíblia. Mas não, o que estamos aqui, estamos diante de simplesmente regeneração porque creram e revestimento de poder em seguida. Primeiro eles creram e receberam o Espírito, conforme 1 Coríntios 12, 13, e logo após, Pedro e João impôs as mãos, caiu o Espírito Santo e eles foram revestidos de poder. Se você quiser saber um pouco mais a respeito da teologia lucana e da nova hermenêutica, que pega os textos narrativos e extrai em teologia, que é a base da teologia pentecostal, eu quero indicar alguns nomes de teólogos pentecostais: Craig Keener, James Shelton, Robert Menzies, Amos Young, Roger Stronstad e muitos outros. Podem procurar os livros desse autor, a lista vai estar aqui na descrição do vídeo. Muito bem, meus irmãos, esse foi o vídeo resolvendo uma polêmica antiga a respeito da regeneração e do revestimento de poder. Um abraço para todos os amigos tradicionais que acompanham o nosso canal, que discutem frequentemente conosco na nossa vida cotidiana, que mesmo discordando da teologia, mas somos irmãos em Cristo Jesus. Quero mandar um abraço para todos eles e aos nossos amigos pentecostais que estão nos acompanhando. Se inscreva no canal, dê um like para ajudar na divulgação, ative o sininho para receber as notificações e mande nos seus grupos de WhatsApp, publica no Facebook, dá essa força para a gente difundir a teologia pentecostal em toda a internet. Eu sou o Anderson Lopes e este foi o Chama Teológica desta semana. Tchau!